Boa noite! Começando mais um Caos de Personal hoje aqui, a produção hoje tá tacadíssima, aqui teve que corrigir a iluminação 3, 4, 5. Quantas vezes corrigiu a iluminação hoje? Mais de 10. Mais de 10, porque eu sempre erro a mão na bendita da iluminação. Sejam todos muito bem-vindos, professor Jones Vilacres. E hoje é só para Jones Personal, né? Porque afinal de contas a gente vai fazer alguns causos aí e contar algumas coisas que ficam nos bastidores aí da nossa profissão e dissertar um pouquinho, vamos dissecar aí sobre esse tema que é um tanto quanto polêmico, que é contratempos, né? Que atire a primeira pedra quem nunca teve contratempo na vida para resolver. E aí eu coloquei uma enquete nos stories para saber das pessoas e realmente as pessoas elas tentam contornar de todas as maneiras possíveis todos os contratempos da vida que aparecem aí, todos os percalços que a gente passa. Mas o mais engraçado de tudo, para a gente começar a dissertar sobre esses imprevistos, enfim, eu vou contar o que foi que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa que tenho normalmente, como bom virginiano, tudo programado ali, tudo certinho, todo o roteiro do dia. Como é que eu vou me deslocar, quanto tempo vai levar, eu já conto com tudo isso. E quando isso foge um pouco do nosso controle, é algo que nos torna talvez um pouco impacientes, enfim. E é isso porque eu falo muito de resiliência e inteligência emocional para saber lidar com as situações difíceis. Então o que aconteceu foi o seguinte: eu estava saindo de casa de manhã cedo, quando a minha cachorra apresentou alguns sintomas de que estava passando mal. E essa é dentre uma das tantas coisas que já aconteceram aí nos percalços da vida, de você programar e aquilo te preocupar, aquilo te chateia, te aborrece, você começa o dia naquela energia, daquele jeito, você fala assim, putz, o dia inteiro vai ser desse jeito, enfim, mas sempre tem alguma coisa que vai salvar o final do seu dia. No caso, você que está assistindo aqui, está salvando o meu dia, porque a gente vai fazer esse desabafo e vamos dissertar sobre isso. E o caos continua no seguinte: o meu companheiro ficou aqui tomando conta da cachorra, enfim, teve que levar no veterinário. Eu tinha uma aula programada para as 9 da manhã, que eu estava, às 9 da manhã eu estava no veterinário para ajudar a resolver toda a situação. Caos é que isso atrapalha um pouco a nossa agenda, né? E como a gente trabalha com agendas e nosso salário também depende das agendas funcionarem corretamente, com tudo dentro do que você previu ao longo do mês, do dia, do ano, enfim. Aquilo meio que acabou com o meu dia e deixa a gente realmente cansado, energeticamente a gente fica bem sugado pela situação, porque é uma preocupação que você acaba colocando aí, né? Esse é um dos causos que aconteceu especificamente no dia 18 de abril de 2023. Então eu fiquei basicamente em função da cachorra. Mas, né, porque a gente tem que salvar o dia. O que salva o dia? São as trocas de energia e experiência que a gente tem com as pessoas que passam na nossa vida. E uma coisa muito curiosa de se falar é que aquilo poderia ter acabado mesmo com o meu dia por causa da minha preocupação, por mais que eu saia de casa, sabendo que meu companheiro vai estar aqui, enfim, cuidando, etc. Não é a mesma coisa, né? A gente sabe que, por exemplo, eu tô com a cachorra desde que ela veio. Ela veio no meu colo dentro do avião, são 12 anos que eu estou com ela, ela está comigo e nós fazemos parte um da vida do outro. Então é uma vida que está sob a minha responsabilidade, sob a minha tutoria, e isso realmente deixa a gente preocupado. E aí é aonde começa a nossa dissertação do nosso caos de hoje. Por quê? Profissionalmente, a gente já falou sobre a autocobrança e o quanto a gente se exige, né, se cobra a respeito de muitas coisas, e a gente acaba esquecendo que imprevistos acontecem, né? Vão acontecer. Eu poderia ter quebrado uma perna, né? Graças a Deus isso não aconteceu. Enfim, isso mudar todo o planejamento do que a gente tá acostumado a fazer. Mas isso também afeta outros colegas, porque quando eu converso com outras pessoas, a gente sabe que lidar com pessoas é algo muito maravilhoso, né? Quem trabalha com atendimento ao público adora pessoas, vocês não têm noção. Até a primeira confusão no atendimento, aí você fala assim, isso não é para mim. E aí entra a questão de a gente saber lidar com essas
essas dificuldades, esses percalços, ter resiliência e saber que é uma situação passageira e você tem que manter o centro ali. E depois disso, logicamente, o dia rodou, eu dei outras aulas e você manter a sua postura, né, de continuar como se nada estivesse acontecendo. E aí entra a questão da inteligência emocional, não é inteligência artificial. Tô confuso com isso, produção. Tá todo mundo falando de inteligência artificial o tempo inteiro. Chat GPT. Né? Chat GPT aí tá para isso. E aí a questão é quando alguma coisa sai do seu controle, você precisa trabalhar essa característica de inteligência emocional de uma maneira muito rápida. Porque você imagina você passando estresse e de repente seu aluno começa a gritar com você no meio da sala de musculação e você fica atônito, sem reação. Jones, aconteceu com você? Já aconteceu comigo, não aconteceu, produção? Ou se já não aconteceu. Não contarei o caos, se vocês quiserem, depois a gente entra na dissertação desse caos, mas não vem à tona aqui. Mas são essas situações que a gente precisa aprender a lidar, né? Aprender a lidar com situações difíceis e imediatas. Tomadas de decisões precisam ser feitas e ajustadas ali em fração de segundo. E o ponto né, do segundo caos, aonde eu vou entrar. Aconteceram várias situações aí ao longo desses 10 anos de carreira que fazem você refletir se você está no caminho certo. E uma delas foi uma que eu já contei, já pontuei isso com diversas pessoas que são... Todo mundo sabe que eu sou... Todo mundo que me conhece, né? Sabe que eu sou chatíssimo com atraso, principalmente se o atraso for meu. E acontece, né? Percalços acontecem. E aí eu vou te perguntar, né? Personal querido meu, você perdeu o horário. Não é muito incomum que personal trainers percam o horário. E aí, você faz o quê? Você manda mensagem para o seu aluno avisando, porque hoje você pode mandar mensagem e avisar. Agora você imagina quando não tinha como fazer isso. E aí você precisa ter literalmente resiliência para entender que aconteceu, somos falhos, somos humanos e a vida vai seguir, né? Vai da pessoa que você está atendendo ali, literalmente entender, ter um pouco de empatia e se colocar no seu lugar e dizer assim, não, eu entendo, pode ter acontecido comigo também, enfim, todo mundo está suscetível a erros e acertos, né? E a qualquer intercorrência. Fato é que o caos que eu vou contar aconteceu, eu havia programado uma aula, todo mundo que me conhece sabe que eu não trabalho cedo justamente para não correr o risco de perder o horário, certo, produção? E eu dificilmente marco uma aula às 6 ou 6h15 ou 6h30 antes das 6 da manhã. Enfim, mas Jones, você não trabalha antes das 7h30? Não. Você não se orgulha disso? Eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro trabalhando 5, 6 da manhã, mas eu não quero. Porque eu sei que eu vou perder o horário e aconteceu, né? 10 anos aí para contar essa história. E aí eu perdi o horário. Era para eu estar no horário tipo 6 da manhã na academia e eu cheguei tipo 6h40 na academia. E a aluna já estava lá, treinando, sem a minha pessoa. Então você imagina minha cara quando chega, né? Então é uma cara de desespero, do tipo assim, eu sou uma pessoa que tento ser o mais impecável possível, o mais pontual possível, e aquele dia, nossa... E aí, aonde que eu quero chegar com isso? Aquela situação foi um super transtorno, a pessoa ficou descontente, claro, porque afinal de contas, ninguém gosta de um profissional chegando atrasado, né? Se pergunta aí se você trabalha com empregadas domésticas, né? Profissionais que atendem em residência, diaristas também. O que acontece? Qual que é a sua reação quando alguém atrasa? Vamos lá, você que traz esse serviço. Ou quando algum serviço que você pontualmente gostaria que estivesse acontecendo, atrasasse. Olha que sucesso, a sua cara deve ser a melhor possível. E aí, gente, eu juro, pela alma do Senhor, assim, imagina que eu
uma pessoa que sou super exigente comigo mesmo com relação ao horário. Eu perdi o horário, cheguei praticamente 40 minutos depois. Qual é a cara que eu iria ter? Não teria cara nenhuma. Pedi desculpas pelo ocorrido, falei que acontece, enfim. A pessoa não estava satisfeita, beleza, vida que segue. Só que aquilo literalmente acabou com o meu dia, porque veio uma sucessão de fatos. Por quê? Porque é justamente isso que exigiram que naquele dia, naquele dia especificamente, eu tinha que aprender a lição do tipo assim, cara, você é humano, você vai errar, isso pode acontecer em qualquer ponto da carreira, qualquer momento, enfim, a vida tá aí para te ensinar. E aí a gente fala de resiliência e inteligência emocional, né? Eu vou entrar de novo nessa bendita inteligência artificial, tô com isso na cabeça, tá? Mas é porque eu tô querendo estudar sobre esse assunto, porque o futuro tá aí para contar essa história. E foi um dia muito, muito pesado, porque aquilo acabou comigo e me deixou numa fã, assim, que as aulas... Sabe quando você tá ali, mas você não está ali? Então, o corpo estava ali, os treinos estavam ali, essa disposiçãozinha aqui, essa carinha de anjo aqui, tava lá. Por dentro, eu estava, literalmente, devastado, como já diria aquela grande poetisa, né? Como é que é o nome dela? Stefani Germanotta, né? Stefani Germanotta tá aí, uma grande poetisa contemporânea, qualquer coisa dá um Google aí que você vai saber quem que é. Que ela falou assim, eu estou devastado. Então, eu fiquei devastado. Aquele dia pra mim, aquele dia eu queria parar tudo, juro. Eu queria cancelar todas as aulas e deitar na cama em posição fetal e chorar. Juro que eu tenho vontade de chorar quando acontecem umas coisas dessas. Mas enfim. Caso é que eu tive inteligência emocional e resiliência suficiente para continuar o dia e ninguém percebeu que eu tava puto da vida, tava mega pesado. E eu dei todas as aulas. Era um belíssimo dia que no final do dia eu iria dar aula de dança, né, numa sexta-feira. Eu cheguei na aula de dança com a energia lá em cima, porque eu falei, cara, vão vir tantas pessoas pra cá para receber a minha energia e eu tô com essa energia pesada, não vai rolar. Então a melhor coisa que a gente pode fazer nesses momentos, gente, eu vou dar um conselho para vocês, dá um step back, dá um passo para trás, respira fundo, lembra e resgata todas as boas memórias que te fazem ser a pessoa que você é. Então assim, é você voltar no caos que eu falei, é você não perder a sua essência. Eu sei que eu entrei naquela aula de dança no final do dia e eu falei bem assim, primeira coisa que eu agradeci todo mundo, eu falei assim, gente, obrigado por estar aqui e tal, sexta-feira e tal, a aula estava cheia. Então vocês imaginam se eu entrasse com aquela coisa assim, já reclamando, falando, porra, meu dia foi uma bosta e etc, etc, etc. Você imagina como é que ia ser essa aula. Fato é que eu terminei a última aula, essa aula de dança, e no final da aula eu agradeci a todas aquelas pessoas e contei o caos pessoalmente, o que havia acontecido, logicamente que não com essa riqueza de detalhes que você que está assistindo aqui está recebendo, mas tudo isso me deu um mega aprendizado. E qual foi o aprendizado que você teve, Jones? É o seguinte, percalços acontecem, só que como você vai lidar com esses percalços? É percalços mesmo, produção, a palavra? Falei, percalços. Como você vai lidar com eles e o quanto você vai deixar isso realmente te abalar para que você dê continuidade no seu dia, o quanto você está disposto a não perder sua essência, a você trabalhar sua inteligência emocional, preciso falar melhor essa palavra, de entender que você é humano, que você tem emoções, que as pessoas também têm que praticar a empatia com você, e se elas não praticam, literalmente remova-as, né, da sua vida, porque elas não vão fazer nenhum tipo de diferença na sua vida. Elas só vão literalmente se tornar pessoas cada vez mais pesadas. E sobretudo, fica o aprendizado de que, cara, a vida tá aí, a gente vai errar e acertar várias vezes e a gente tem que minimizar a nossa chance de erros. Ponto. E como é que você faz isso? Se programando duplamente, tentando manter um cronograma mais regular,
estando atento a oportunidades e algumas ameaças que a vida vai te apresentando ao longo da semana. Eu costumo ficar olhando, sempre atento aos sinais do tipo assim, ó, se eu fiz uma coisa na segunda-feira que eu acho que não foi legal, isso com certeza vai respingar em algum dia da semana, então você tem que estar sempre pensando, né? A mentalidade de que você tem que estar sempre um passo à frente do que poderia estar te ocasionando algum tipo de desagrado, sabe? E principalmente, eu trabalho muito com energia, né? De você olhar para uma pessoa, sentir a energia dela. Eu sou aquela pessoa que adoro, quando eu tenho um pouco mais de intimidade, eu vou lá, abraço e tudo mais. E aí, você entender que a vida é isso, sabe? Profissionalmente você vai errar várias vezes, entendeu? E não é porque de 356 dias, acertei, produção, tô esquecido hoje. 365 dias, eu falei ao contrário, tá? Tá vendo que eu tô perdido. De 365 dias no seu ano, 30% deles você vai cometer erros gravíssimos e você nem vai perceber. Porque a lógica do automatismo vai deixando a gente se perder dentro disso. E o tanto que a gente acaba entrando nesse automatismo e esquece de estar atento aos sinais que a vida dá pra gente de, presta atenção em tal coisa, presta atenção em tal coisa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais esse lado de ter resiliência, de tipo assim, putz, acabou meu dia. Não, peraí, não acabou não, você tem mais algumas horas aí para você voltar ao normal. E esse caso especificamente aqui fala sobre isso porque a imprevisibilidade da vida é isso, seja ela pessoal, profissional, religiosa, o que for. Esteja sempre pronta ou pronto para o que der e vier. E não tomem decisões momentâneas e passionais. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante você entender que quando você, no calor do momento, você fala bem assim, eu poderia ter desistido de tudo, cancelado todas as aulas daquele dia, presta atenção que eu estou fazendo o gancho, cancelado todas as aulas daquele dia e não ter mudado o dia daquelas pessoas que eu estou me propondo a levantar todos os dias, atendê-las e falar o seguinte, eu fiz a diferença no seu dia. E pensa, qual é o propósito de vida que te move? Quando você levanta da cama, é só o boleto, pelo amor de Deus, que te levanta da cama, o boleto é uma parte dele. Mas o que você vai fazer pela sociedade, pelas pessoas que estão aí passando pela sua vida, né? Seja até mesmo aquele morador de rua que para te pedir um prato de comida, e por mais que você fale assim, não tenho dinheiro, às vezes ele não quer o dinheiro, ele só quer sua atenção e falar tudo bem, você pode me ajudar? Ou faz um agrado para alguém, entendeu? De momentâneo, faça coisas que te deem prazer para tirar essa tensão dessa que a gente vive, das imprevisibilidades da vida. Enfim, é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram, por favor, entrem mais vezes. Toda terça-feira eu tô aqui às 8h30, 8h40, né? Porque às vezes atrasa por causa da chegada em casa. Mas estejam aqui sempre comigo, acompanhando. Se você acompanhou até o final aqui, gostou da mensagem do vídeo, compartilha com as pessoas aí. E esse é o nosso caos número 7. Caramba, olha, tem chão ainda pra gente bater tecla aí. E em breve, já falei que eu vou começar a colocar nomes nos bois aqui, vou começar a contar os podres da galera. Mentira, não vou não, tá? Se você entrou achando que eu vou contar fofoca aqui, eu não trabalho com fofoca, eu trabalho com fatos. Brincadeiras à parte, te espero no próximo caos. Se cuidem por aí, te vejo na próxima semana. Um beijo grande no coração, fui!